Continuação Bloco 2. O retorno de sangue e honra. Após o confronto no restaurante, Xian deixou o local com a mesma frieza com que havia chegado. Sua missão ali estava cumprida: devolver a antiga lápide da mãe e marcar o território de sua vingança. Agora era hora de reencontrar a pessoa que havia jurado proteger com a própria vida, sua irmã, Dan. Na saída da escola, Xian a aguardava, observando de longe a movimentação. 10 anos haviam se passado desde que ele partira para o exército, e a garotinha de olhos tristes havia se tornado uma jovem serena e bonita. Ele mal podia acreditar que aquele tempo todo ela havia sobrevivido sozinha, escondida sob outro nome, protegida por um homem simples, Long Dongquang, o pai adotivo que a havia acolhido como filha. Dan saiu do portão cercada de amigas, mas não percebeu os olhares maliciosos de um grupo de delinquentes. Eles a haviam escolhido como alvo de um sequestro, acreditando que sua família fosse insignificante. O líder do bando até debochava que poderiam ameaçar os pais e resolver tudo com dinheiro. Xian, ouvindo isso do carro, manteve a calma. Ele apenas disse a si mesmo: "Vou dar uma chance. Se me trouxerem uma xícara de chá com respeito, saem vivos." A arrogância dos bandidos impediu que entendessem a gravidade do que estavam prestes a fazer. Enquanto isso, Dan seguiu para o mercado noturno onde seu pai adotivo vendia espetinhos de carne. Era um dia especial, seu aniversário. Mesmo com poucos recursos, Long Dongquang havia comprado um pequeno bolo para celebrar com ela. A cena, singela e afetuosa, comoveu Xian, que observava de longe. Emocionada, Dan fez seus 3 pedidos: saúde para os pais, paz para a alma da mãe e que um dia pudesse reencontrar o irmão desaparecido. Nesse instante, como um presente do destino, Xian se aproximou. A emoção do reencontro foi arrebatadora. Dan mal podia acreditar. Tocou o rosto do irmão, o abraçou com força e chorou. "Você voltou mesmo? Vai ficar agora, né?" Xian prometeu que não iria mais a lugar nenhum. O tempo dos sofrimentos havia acabado. Agora era ele quem protegeria todos: sua irmã, seu pai adotivo e até os que ajudaram em silêncio. Mas os bandidos que os vigiavam estavam impacientes. Invadiram a pequena comemoração, derrubaram a comida, tentaram agredir o pai adotivo e ameaçaram levar Dan à força. O líder do grupo queria dar de presente a jovem para um chefão do crime local. O caos se instalou até que Xian interveio. Sem alarde, se pôs entre os criminosos e sua família. Um a um, os delinquentes foram derrotados com movimentos precisos e secos. Xian parecia não apenas treinado, parecia sobrenatural. Assustado, o líder chamou reforços. Disse que seu primo, segurança-chefe de um dos restaurantes mais influentes da cidade, daria um jeito. Xian esperou calmamente. Quando o tal primo poderoso chegou, sua postura mudou completamente ao reconhecer Xian. O homem se ajoelhou imediatamente, pedindo perdão e tentando apaziguar a situação. Os outros seguiram seu exemplo, quebrando os próprios dedos como prova de lealdade e desespero. No dia seguinte, Xian visitou a casa de sua tia, a mesma mulher que anos atrás havia salvado Dan ao levá-la embora, escondendo-a da fúria de Quan Nan. A casa era humilde, apertada, e ela cuidava sozinha do filho deficiente. Ao vê-la debilitada, Xian sentiu o peso da ausência e prometeu. Ela não sofreria mais. Descobriu que a antiga casa da família, deixada como herança pelo avô, havia sido tomada ilegalmente por aproveitadores ligados às mesmas famílias poderosas que haviam destruído sua vida. Ali também reencontrou o primo oportunista, que o tratava com arrogância e desprezo, achando que Xian era um simples desempregado. Tentou forçá-lo a aceitar um cargo subalterno, em um hotel como favor. Xian apenas sorriu e ignorou a proposta. Quando os comparsas do primo invadiram a casa, exigindo que a tia entregasse a escritura da propriedade antiga, o clima pesou. Eles gritavam, xingavam e ameaçavam tomar tudo à força. Xian deu uma chance para que saíssem. Não quiseram. Em instantes, os 2 foram espancados. Um deles, mesmo caído, ameaçou chamar reforços dizendo que o Sr. Ba resolveria tudo. Xian apenas respondeu: "Que venha." Quando os capangas finalmente chegaram,
foram recebidos com ainda mais violência. Um a um, os brutamontes tombaram diante de Xian, que lutava com a destreza de um guerreiro lendário. No meio da confusão, um novo inimigo entrou em cena, Du Jin, líder de uma das famílias mais influentes de Hanyang. Mas mesmo ele, ao ver o rosto de Xian, estremeceu, caiu de joelhos. Seus capangas tentaram fingir valentia, mas diante da presença de Xian, todos recuaram. O que começou como um simples resgate familiar se transformava em uma mensagem para toda a cidade. O verdadeiro herdeiro da justiça estava de volta. Xian dividiu com o pai adotivo e com a tia um cheque de 10 milhões de yuans, fruto das indenizações dos que se ajoelharam diante dele. Para o pai, foi a chance de reconstruir sua dignidade. Para a tia, a esperança de cuidar do filho com dignidade. Ambos hesitaram, mas Xian insistiu. Aquele dinheiro era deles por direito. Enquanto isso, os rumores sobre o retorno do imperador guerreiro começaram a circular entre as famílias poderosas. Wanxing, antiga amiga de infância de Xian e agora professora de sua irmã, também reconheceu quem ele era. Ela investigava discretamente, compreendendo que o homem que havia salvo sua vida anos atrás não era um mero estranho. Era o mesmo Xian de seu passado. As famílias rivais se preparavam. Sabiam que não estavam enfrentando um qualquer, mas um comandante lendário, forjado na dor, moldado pela guerra. Quan Nan, agora casada com um dos homens mais influentes da cidade, também tomou conhecimento do retorno de Xian. A princípio debochou, mas quando soube dos primeiros confrontos e da humilhação pública de seus aliados, sentiu o gelo da ameaça real. O próximo passo seria o embate final. Xian não se contentaria com vitórias pequenas. Ele queria justiça. Queria que todos sentissem o mesmo desespero que sua mãe sentira naquela noite de chuva. E, acima de tudo, queria devolver a dignidade àqueles que o acolheram, que o protegeram e que sobreviveram apesar de tudo. Na escola, Dan enfrentou a última provocação. Uma aluna invejosa contratou bandidos para sequestrá-la. Mas os aliados de Xian já estavam atentos. Doc Ka e seus homens, agora sob o comando direto do imperador guerreiro, interceptaram os sequestradores, humilharam seus cúmplices e recuperaram Dan em segurança. Aquela jovem não era mais uma presa fácil. Ela era a irmã do homem mais temido de Hanyang. O ciclo estava prestes a se fechar. Xian sabia que ainda tinha inimigos a enfrentar, contas a acertar e um nome a restaurar. Mas agora, cercado de aliados leais, com sua irmã ao lado e os olhos da cidade sobre ele, nada o impediria de cumprir sua promessa. E assim começava a verdadeira guerra. Não uma de espadas e tanques, mas de honra, vingança e reconquista. Valeu por assistir.